Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Rede de Computadores 2. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Na aula de hoje vamos ver uma aplicação prática sobre a área de gerenciamento de redes, onde vamos ter a oportunidade de verificar uma plataforma específica de gerência de redes. Então, a nossa aula é uma aula que vai mostrar uma implementação de um ambiente de gerenciamento. No caso, o Zabbix, que é uma plataforma de gerência de rede. Então, vamos lá. O Zabbix ele é um software que monitora e controla diversos parâmetros de uma rede, como, por exemplo, recursos de rede, interfaces de rede, memória, processamento, e isso vai proporcionar avaliar, por exemplo, a integridade e desempenho de diversos dispositivos da rede, como servidores, por exemplo. E aí o Zabbix ele vai oferecer excelentes relatórios, ele possibilita gerar logs e gerar especificamente relatórios, e posteriormente esses relatórios seriam analisados, inspecionados pelo administrador da rede. Bem, ele permite utilizar mecanismos de notificação flexível, que possibilita aos usuários receber, através de e-mail, alertas de determinados eventos na rede. Por exemplo, se um determinado servidor que está sendo monitorado por algum sinistro, algo do tipo, vier a ser desligado ou ficar offline, o mecanismo, como o Zabbix, ele possibilita informar o administrador de rede que aquele dispositivo ficou offline, foi desligado ou algo do tipo. Bem, o Zabbix ele é escrito e distribuído através de uma aplicação open source, o GNU General Public License versão 2. Então ele é uma aplicação Linux. A gente vai ver que ele tem diversos programas, códigos relacionados a diversas plataformas, como Windows, Linux, Solaris, iOS e assim por diante. Então é uma poderosa ferramenta de gerenciamento que possibilita que uma série de plataformas se conectem. Bem, algumas vantagens do Zabbix. Primeiro, que ele é open source, é uma plataforma free, né? Você não paga para ter essa aplicação. E o mais interessante é que é uma aplicação que está em constante avanço, atualização, né? O Zabbix ele suporta o protocolo de gerenciamento SNMP versão 1 e 2, da arquitetura TCP/IP. Ele é uma plataforma de monitoramento distribuído, então ele pode monitorar diversos ambientes ao mesmo tempo, com uma administração centralizada na web, através de uma plataforma web, como a gente vai ver daqui a pouco. Os agentes de monitoramento eles possuem alta performance, então são códigos de cliente para diversas plataformas. Você pode monitorar, como eu falei, plataforma Windows, Linux, Solaris, Mac e outras plataformas. Ele possui permissões flexíveis de usuário, ou seja, determinado usuário cadastrado tem diversas facilidades de configuração, gerencial, monitoramento e controle. E uma das suas vantagens bem interessantes é a interface baseada na web. Através de um determinado site, você pode entrar nesse site, acessar os recursos do servidor Zabbix e monitorar os recursos remotamente através da internet, por exemplo. Ok, na nossa implementação prática de hoje, vamos ver uma implementação desse ambiente de gerenciamento usando um servidor Zabbix, um Zabbix Server, né?
Então, nessa imagem nós temos o cenário que vamos montar no nosso ambiente de gerenciamento, onde esse servidor ele vai monitorar duas outras máquinas. Então, eu vou mostrar dois exemplos de monitoramento em uma plataforma Windows e uma plataforma Linux. Então, inicialmente, na nossa implementação, eu vou mostrar um pouco sobre o servidor Zabbix e como ele faz o monitoramento de máquinas específicas de diferentes plataformas, como Linux e Windows. Ok, gente, então, nesse momento, eu vou mostrar a aplicação específica do Zabbix. Então, eu vou mostrar através da plataforma web. Então, eu vou abrir aqui a internet. Vou digitar o endereço IP do meu servidor Zabbix. Automaticamente, quando a gente coloca o endereço eletrônico, nesse caso eu não tenho um nome de domínio, eu tenho um endereço IP específico /Zabbix, tá? Então esse endereço IP é o endereço IP do servidor Zabbix e a palavra reservada é Zabbix para entrar na autenticação do servidor. Então, quando, por exemplo, estiver disponível o nome DNS, você coloca o nome www.nomededominio.com.br/Zabbix e você acessa a plataforma. Bem, na área de login do Zabbix, ele pede username, que geralmente é admin, com A maiúsculo. E quando você instala o Zabbix, a senha padrão é Zabbix, ou Zabbix. Tá? Pronto, loguei aqui o sistema e percebam que eu estou navegando na internet, no meu navegador, e estou acessando o meu servidor Zabbix. Tá? Bem, o Zabbix ele possui versões em diferentes linguagens. Percebam que aqui a nossa versão está em português. Tá? E aí vocês vão verificar aqui em cima o menu principal e os submenus. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar a vocês é que o Zabbix ele nos permite configurar hosts de monitoramento. Então, como a gente viu lá no nosso cenário, lá no início da aula, a gente pretende monitorar e controlar dois hosts, um Linux e um Windows. Então, imagina que nós temos dois servidores. Para isso, você tem no menu principal a aba Configuração. Então, em Configuração, nós temos a opção Hosts, que são as máquinas. Tá? Nesse submenu Hosts, nós temos a possibilidade de criar novos hosts de monitoramento. Então percebam que já existe um host aqui sendo monitorado, que no caso é o meu próprio servidor Zabbix. Tá? Ele já está em monitoramento. Mas aí com o intuito de mostrar para vocês como é que monta um host, vamos criar dois novos hosts. Então o primeiro host que eu vou criar, eu vou clicar em criar host, vai ser o host de um servidor Linux. Então eu já tenho meu servidor Linux aberto. Então esse aqui é o meu servidor Linux. Tá? Ele é o meu servidor Linux local. Então, imaginem que é um servidor local Linux. Tá? E aí, só para a gente confirmar, eu vou pedir para visualizar o IP dele. Por que visualizar o IP? A gente vai precisar na configuração do IP do servidor para ele poder ser monitorado pelo Zabbix. Então, esse servidor, o IP dele é 192.168.0.100. Tá? Então, a ideia é monitorar essa máquina virtual através do Zabbix. Então, voltando lá no nosso Zabbix, eu vou colocar aqui servidor Linux e na opção endereço IP eu vou colocar o IP dele 192.168.0.100. Então, essa informação é de fundamental importância, que é justamente o endereço IP de quem eu quero monitorar.
Então, observem que o endereço IP do nosso servidor é 192.168.0.100 e é o IP que nós configuramos aqui na caixa de endereço IP. Uma outra informação importante é a porta que vai ser monitorada nesse servidor, que no caso é uma porta específica que o servidor já adiciona. Vocês estão vendo aqui 10.050. Então, esse par de informação, endereço e porta, eles são de fundamental importância para que o servidor Zabbix consiga monitorar esse host. Bem, uma outra coisa importante é que o host ele vai fazer parte de grupos de monitoramento. Então, vocês vão ver que existem vários grupos, e aí vamos escolher quais são esses grupos. Por exemplo, eu quero que essa minha máquina Linux faça parte de servidores Linux. Então, eu passo ele para o grupo servidores Linux. Eu quero que essa minha máquina Linux seja uma máquina virtual. Se você quiser também, você pode dizer que ele é um servidor Zabbix, tá? Mas não é o nosso caso. Então, eu escolhi duas opções, servidor Linux e uma máquina virtual. Significa que o meu servidor Linux ele vai ser monitorado dentro desse padrão de grupos em servidores Linux e máquinas virtuais. Dentro desses grupos, existe um conjunto de códigos, que a gente vai ver daqui a pouco, que são programas pré-configurados, a gente chama de templates, tá? E esses templates nos possibilitam monitorar dentro desses hosts um conjunto de recursos, como memória, como espaço em disco, como uso de rede, uma placa de rede e outros recursos. Então vamos lá em templates para mostrar para vocês alguns exemplos de templates. Bem, o template para um sistema de gerenciamento ele é muito importante, porque ele vai envolver um conjunto de códigos pré-configurados. Esses códigos vão ser configurados de acordo com o recurso que eu quero monitorar. Então, existem templates específicos para servidores Linux, existem templates específicos para servidores Windows e assim por diante. Cada template é um conjunto de código que é associado a um conjunto de recursos para aquele determinado dispositivo, aquele determinado host. Então, para adicionar um template, basta primeiro você selecionar esse template. Então, vocês vão ver uma lista de templates. Tá? Como a gente está com uma máquina Linux, vamos adicionar templates para Linux. Então, eu vou adicionar um template do Zabbix Server para essa máquina Linux. Então, tudo que eu tiver de recursos de gerenciamento de servidor de monitoramento está aqui. Eu vou adicionar templates, códigos específicos para o sistema operacional Linux. Então, template OS Linux. Tá? E aí, basta você clicar em selecionar, automaticamente os templates aparecem. E aí, não esqueçam de clicar em adicionar. Quando você clicar em adicionar, os templates vão ser associados àquele host que você está configurando. E aí, por fim, você clica em adicionar. Bem, aí você vai perceber o nosso servidor que nós criamos aparece aqui, com uma série de informações adicionais, como aplicações, itens, gatilhos, gráficos, descobertas e web. Vocês vão ver aquele IP que nós configuramos e os templates que foram adicionados. Então, inicialmente, já configuramos a máquina que eu quero monitorar no servidor Zabbix. O que falta agora para a gente configurar o restante da configuração e monitorar a máquina? Lembrem-se na teoria, quando falamos do protocolo de gerenciamento e os elementos de gerência, né? Nós precisamos de dois elementos importantes. O elemento que vai gerenciar, que no caso será o nosso servidor, Zabbix, e o elemento que será gerenciado, que no caso é o nosso host Linux. No caso seria essa máquina virtual. Então a primeira configuração já foi feita na nossa estação de gerência. O que falta ser feito agora? Falta configurarmos o nosso elemento gerenciado, que é a máquina Linux. Então nesse momento eu vou mostrar para vocês como é que monitora, configura o nosso elemento gerenciado.
Bem, aí lembrem-se na teoria que falamos de dois elementos do protocolo SNMP. O SNMP Management, que seria o gerente, e o SNMP Agent, que seria o nosso agente. Então, o agente eu configuro na máquina que eu desejo monitorar, e o gerente eu configuro no servidor, que a gente acabou de fazer, que vai realizar o monitoramento. Então, vamos lá. Na minha máquina Linux, eu já tenho pré-instalado o Zabbix Agent. Tá? Falando um pouquinho sobre instalação, eu vou colocar na plataforma web do SIGA um passo a passo de instalação do Zabbix, caso você queira depois realizar a instalação. Então vocês vão instalar o Zabbix Server, que é esse elemento plataforma web, e também o Agent, que eu instalei aqui na máquina que eu desejo monitorar. Bem, a configuração do agente, ele se baseia no arquivo do agente. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu entro nesse arquivo e quais são os parâmetros de configurações que você não pode deixar de configurar. O que significa cada parâmetro, para que ele serve. Tá? Então, inicialmente, vamos utilizar um editor de texto. No caso, eu vou utilizar o Nano. E aí eu vou usar o caminho específico para chegar no Zabbix Agent. Então, o meu arquivo é o zabbixagentd.conf. Tá? Então, esse arquivo, ele contém todas as configurações do meu agente, ou seja, quem é o elemento que eu quero gerenciar. Então eu vou dar um Enter, e aí você vai ver que ele vai abrir o arquivo zabbixagentd.conf, e aí, gente, vamos configurar alguns parâmetros importantes para o monitoramento. O primeiro parâmetro é dizer para o nosso agente quem será o servidor de monitoramento. Então, eu vou procurar aqui rapidamente a linha que se refere à nossa configuração. Tá? Então, é o server, vocês estão vendo aqui na tela, server. Então, essa palavra reservada server, sinalzinho de igual, simboliza que eu vou adicionar o IP do servidor que monitora o meu host. No caso, o IP do meu servidor é 192.168.0.22. Lembrem-se, esse IP é o IP do Zabbix, aqui, ó, do meu gerente, tá? Da minha estação de gerência. Então, a primeira configuração é adicionar o IP do servidor. Então, acabamos de adicionar. A outra configuração importante é a porta de escuta. Então, vocês estão vendo aqui, eu vou habilitar ela. Eu vou tirar aqui o hashtag da frente e vou habilitar a palavra reservada lista em ports 10.050. Então, percebam que essa porta é a porta de escuta da aplicação entre meu gerente e agente. Então, também tem que habilitar. Tá? O próximo parâmetro, que também é de fundamental importância, é um parâmetro chamado Start Agent. Então, eu vou tirar aqui o hashtag da frente. Para quem não sabe, o hashtag ele é um comentário. Então, essa linha que tem o hashtag, ela não é lida no meu código. Então, a partir do momento que eu tiro o hashtag, essa linha é lida no meu código. Tá? O que significa o Start Agents? E aí percebam que ele está configurado em 10. Né? Os Start Agents são os números de processos ativos de recursos que vão ser monitorados naquele host. Então, imagina que eu tenho uma quantidade de recursos que precisam ser monitorados, e aí eu especifico aqui no Start Agent. No caso, são 10. Bem, a próxima configuração está relacionada à ativação do servidor.
que é a palavra reservada server active, né, que vocês estão vendo aqui. Ó. E aí, novamente, eu vou adicionar o IP do meu servidor, 192.168.0.22. Tá? Lembrem-se do IP do meu servidor que gerencia, que faz o gerenciamento. Então, eu adiciono ele também no server active. Então, o server active ele vai ativar e delimitar, através de IP e porta, quem vai se conectar ao meu servidor de gerenciamento. Bem, logo em seguida, existe a opção do hostname, que é o nome da minha máquina, então eu vou habilitar ela aqui. Percebam que ela está com hashtag, eu vou tirar. E aí o meu hostname vai receber o nome da minha máquina, no caso aqui, local. Local é o nome da minha máquina Linux, tá? Do meu servidor Linux. E aí você vem e adiciona o nome do servidor, ok? E por fim, gente, nós temos o timeout. Então vamos procurar aqui o timeout e habilitar ele também. Bem aqui, timeout, ele... Então percebam que ele também está com hashtag. Eu vou deletar o hashtag da frente, ele vai habilitar a linha de comando timeout. Qual é a função do timeout? O timeout ele vai proporcionar uma estimativa de tempo gasto no processamento do servidor de monitoramento entre o meu gerente e o meu agente. Então existe uma faixa, né, que é de 1 a 30 segundos. No caso, a gente vai setar aqui em 3 segundos, tá? Que é uma estimativa de tempo que os dois elementos do gerenciamento vão gastar para realizar o monitoramento. Pronto, feito isso, a nossa configuração do agente já está pronta. Então percebam que é bem simples. Especificamente é você habilitar a linha de comando e adicionar ou configurar alguns parâmetros. Bem, aí eu vou dar um Ctrl O. Para o meu navegador, ele especifica que eu quero gravar aquele arquivo, né? Então o nome do arquivo para gravar continua sendo o mesmo. E aí eu vou confirmar com Enter. Tudo que eu realizei, toda a configuração que foi realizada já foi gravada. Bem, aí eu vou sair dando um Ctrl X. Então percebam que eu saí do meu editor de texto. Vou pedir para limpar a tela. E aí uma coisa muito importante é, você fez a configuração do agente. Você precisa avisar isso para o sistema operacional, informar. Como é que é feito isso? Você precisa reiniciar novamente a configuração do arquivo agent daquele host que você quer monitorar. Então, através do comando /etc /init.d Zabbix agent. Então percebam que a gente configurou o agente. Então, através do comando Zabbix agent restart, eu vou pedir para restartar, para reiniciar o serviço. E aí você vai ver que ele vai parar o serviço, ele vai dar um stop no serviço, e logo em seguida ele vai iniciar o serviço. Só que quando ele iniciar o serviço, ele vai iniciar o serviço agente com as novas configurações que foram realizadas. E aí a gente volta aqui no nosso servidor de monitoramento, e aí vamos tentar atualizar o servidor. E aí vocês vão perceber um detalhe muito importante, né? A chamada disponibilidade daquele host. Então, se vocês não perceberam, anteriormente, onde tinha a sigla ZBX, que é o protocolo Zabbix, ele estava cinza. Significa que ele não estava sendo monitorado. Agora ele está verde, significa que ele está sendo monitorado. Por que isso acontece? Porque nós informamos, através do protocolo de gerenciamento, as configurações do gerente e do agente, tanto na máquina que eu preciso fazer o monitoramento, como no servidor que faz o monitoramento. E aí vocês vão perceber que o meu servidor Zabbix já está monitorando uma máquina específica ao meu servidor Linux.
Bem, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar um servidor, um host de monitoramento Windows. Tá? Como a gente fez um Linux, agora vamos criar um servidor Windows, para a gente ver que o Zabbix ele trabalha com várias plataformas. É uma das suas vantagens. Então, o mesmo procedimento, criar hosts. Agora eu vou botar aqui servidor Windows. Tá? Esse meu servidor ele vai fazer parte de um grupo de máquinas virtuais, Discovered Hosts, tá? E eu vou fazer a mesma configuração. Eu vou adicionar um IP para ele, 192.168.0.101. O nosso servidor Linux era o 100, o nosso servidor Windows é o 101. E a porta, a mesma porta 10.050. Assim como no Linux, vamos adicionar também os templates para ele. Lembre-se que o template ele é um código pré-configurado que determina o que recurso eu devo gerenciar. Uma interface de rede, uma memória, um disco, um recurso, se eu quero monitorar a temperatura daquela máquina, a tensão daquela máquina e tudo mais. E aí eu venho aqui em selecionar. Assim como no Linux, vamos procurar o template do Windows, sistema operacional Windows. E aí eu venho aqui na opção selecionar. Quando você seleciona, não esqueçam de adicionar, tá? Então ele vai associar o template Windows ao host que eu quero monitorar. Pronto, aí você clica em adicionar, nós temos o nosso terceiro host sendo monitorado. Percebam, né, como a gente tinha feito com o Linux, que a disponibilidade dele ainda não foi ativada. Ou seja, ele está cinza ainda. Por quê? Porque só configuramos na estação de gerência. Falta configurar o elemento gerenciável através do seu agente. Então, nesse momento, eu vou chamar aqui a minha máquina Windows remotamente. E aí, como a gente configurou o 101, eu vou botar o IP dele, né, 192.168.0.101, pedir conexão, tá? Vou botar aqui o login e senha. Então, legal, já entrei aqui no meu servidor. Deixa eu só diminuir a tela, tá? Bem, essa aqui é a minha máquina Windows, né, do meu servidor Windows, que eu desejo monitorar. Então, assim como no Linux, ele também tem um agente onde ele precisa ser configurado, ok? O nosso agente, ele também, assim como no Linux, ele tem um arquivo. Então, deixa eu abrir aqui ele para que todo mundo veja onde é que ele está. Então, eu vou procurar aqui o Windows Explorer, e ele, obviamente, está numa pasta Zabbix, pasta conf, e aí você vai ver o arquivo zabbix agentdwin.conf. Quando eu clico nele, ele vai abrir o mesmo arquivo. Vocês vão ver que esse arquivo ele é muito parecido com o arquivo do Linux. Obviamente, só vai mudar algumas configurações específicas para a máquina Windows. Bem, assim como no Linux, precisamos ativar algumas configurações no Windows. E aí algumas configurações são muito parecidas, né? E aí a primeira configuração que vamos atrás é do server. Então percebam que ele está aqui, ó, com hashtag na frente, ou seja, ele está comentado, ele não lê essa linha de comando, então eu deleto. E eu vou adicionar aqui o IP do meu servidor de gerenciamento, 192.168.0.22. Lembrem-se que o IP do meu sistema de gerência é o 192.168.0.22. Por isso que eu coloco esse IP aqui. Ok? Bem, a próxima configuração está relacionada à porta. Então percebam que a porta ela não está habilitada. Então
Então basta tirar o hashtag da frente. Então lista import 10.050. E aí automaticamente eu já tenho a minha porta configurada. Logo em seguida a gente vai procurar parâmetros de configuração de elementos que vão ser gerenciados no Windows, que é o Start Agent. Então percebam que ele também está comentado. Eu vou deletar o hashtag da frente e habilitar em 3 recursos de monitoramento. Tá? Lembre-se que no Linux habilitamos, por exemplo, 10. Bem, em seguida vamos ativar o servidor. Então, através do comando server active, né? Então a gente vem aqui e apaga o hashtag da frente para habilitar e adicionamos o IP do servidor Zabbix, que é 192.168.0.22. Bem, em seguida nós temos o nome do meu servidor através do comando hostname. Então eu deleto o hashtag da frente para evitar que ele fique comentado e coloco o nome do meu servidor. O nome desse servidor é server1. Bem, e por fim o timeout, né? Ou seja, o tempo, a estimativa de tempo de conexão entre a estação de gerência, ou seja, o elemento que vai gerenciar, e o elemento que vai ser gerenciado, que no caso é o meu agente. Então vamos procurar aqui o timeout. Esse tempo é importante porque ele determina um desempenho de processamento. Aqui é o timeout. Então eu venho aqui e apago o hashtag e habilito o timeout. Novamente, timeout ele é uma estimativa de tempo de processamento entre a estação de gerência e o meu elemento gerenciado. Bem, feito isso, eu vou salvar o arquivo. E aí, assim como no Linux, eu preciso também informar o sistema operacional que aquele arquivo foi atualizado, que ele precisa passar por uma atualização do sistema operacional. Bem, no Linux, geralmente a gente tem a opção de parar o serviço que está sendo rodado naquele momento, que está sendo executado naquele momento. Então, para o nosso caso, eu vou aqui em serviços do meu sistema operacional Windows e vou procurar um cara chamado Zabbix Agent. Então percebam que ele está no estado iniciado, automático, ou seja, ele está rodando o serviço. Então eu vou parar o serviço. Por que eu vou parar o serviço? Porque eu preciso reiniciá-lo. E aí eu vou usar uma linha de comando para reiniciar esse sistema. Bem, eu preciso inicialmente acessar o caminho no Windows onde esse arquivo está presente. Então aqui no caso, ele está na unidade C, no diretório zabbix /bin /win32. Então eu vou dar o comando cd /zabbix /bin /win32, ele vai entrar nesse diretório. E aí, através do comando zabbix agent d.exe, que é o arquivo executável que executa o comando que eu preciso instalar a configuração do agente no Windows, aí eu coloco os parâmetros. O i de instalação, então boto "-i", depois "-c", esse "-c" é de configuração, e vou dizer o que eu quero que ele instale, né? Qual é o arquivo de instalação. Esse arquivo está no diretório c:/zabbix /conf. E aí o arquivo que nós acabamos de configurar, né?
que é o zabbix_agent.d, agentd.in.conf, né? Foi o que acabamos de realizar a configuração. E aí você dá um Enter. Ele informou um erro, né? O serviço já existente. Então, quando acontecer isso, geralmente a gente troca. Deixa eu trocar aqui. Bem, o que aconteceu? Ele já diz que o arquivo já está instalado. Então, quando ele estiver instalado, a gente tem que desinstalar, a gente tem que deletar. Então, assim como existe o i de instalação, nós temos o d de delete, para desinstalar a configuração. Então, eu vou pedir para desinstalar a minha configuração. E aí eu vou dizer qual é o caminho que eu quero que ele desinstale. /conf /zabbix agentd.in.conf. Então percebam que ele desinstalou. E aí agora a gente vai voltar naquele arquivo, naquele comando de instalação, tá? Então eu só posso instalar se realmente o arquivo não existir. Perfeito, ele instalou agora, vocês estão vendo aqui a instalação concluída com sucesso, né? Bem sucedida. Significa que aquele arquivo que nós configuramos, que nós mudamos a configuração, já foi aceita pelo sistema operacional, ou seja, o agente dele já está ativo no sistema operacional. E aí o nosso sistema gerente já pode monitorar e controlar essa máquina. Bem, para finalizar, lembre-se que nós paramos no serviço o nosso agente, né, no Windows. Então, novamente, nós temos que iniciar ele. Então, eu vou clicar em iniciar para que ele volte ao estado inicial com as configurações que realizamos. Bem, feito isso, voltamos à nossa estação de gerência através da web. E aí, vamos tentar atualizar nosso Rust, né? E aí vocês vão perceber que ele já levantou o sinal. Significa que nesse momento eu estou monitorando tanto o servidor Linux como o servidor Windows. Então os dois já estão sendo monitorados. Ok, para a gente finalizar, eu vou mostrar duas configurações bem interessantes de um servidor de monitoramento, que é na configuração monitoramento. Um deles é o que a gente chama de mapa. Então a gente vai criar mapas, como se fossem os cenários de monitoramento. Então eu vou criar um mapa, então eu vou aqui na opção criar mapa, eu vou dar um nome para esse mapa, eu vou botar aqui mapa da rede de monitoramento, rede FPA. Ele vai ter uma largura de 800 por 600 de altura, tá? E aí eu vou pedir para adicionar. Então você está vendo que ele criou meu mapa. Então eu vou entrar nesse mapa e vou pedir para editar esse mapa. Tá? Como eu falei para vocês, o mapa ele é um cenário. Então você pode, através de ilustrações, mostrar, visualizar, controlar toda a tua rede, tá? Através de um cenário gráfico, por exemplo. E aí no mapa você tem a opção de adicionar os ícones. Então eu vou adicionar, por exemplo, aqui um servidor. Então eu cliquei em adicionar. Vocês estão vendo que ele adicionou uma imagem. E aí eu vou clicar em cima dessa imagem para fazer algumas configurações referentes ao Rust que nós desejamos monitorar. Então a primeira coisa que vocês vão escolher é o tipo, né, que vocês vão mudar para Rust, porque vocês querem adicionar no mapa um Rust. E aí vocês vão adicionar um texto para esse Rust. Por exemplo, vamos colocar servidor Linux. O nosso servidor Linux ele vai ter o IP 192.168.0.100. E aí eu venho aqui em Rust e vou selecionar esse cara. Eu vou escolher aqui
Linux Server, e aí vocês vão ver que aparece o nosso host que configuramos. E aí eu vou clicar em servidor Linux. Uma outra coisa, se você quiser mudar o ícone, né? Então imagina que eu quero botar um ícone maior, a imagem do meu servidor. Então eu botei um servidor com 128. Aí você clica em aplicar e fecha. Você vai ter aqui o teu servidor Linux sendo representado por essa imagem. Eu vou adicionar um novo host. Eu vou botar ele aqui do outro lado. Esse novo host vai ser, obviamente, o meu servidor Windows. Então eu vou fazer o mesmo procedimento, escolher host. Vou botar aqui servidor Windows. Vou botar o IP dele, 92.168.0.100. Perdão, 101, é a senha do Linux. E aí eu vou adicionar ele. Então eu venho aqui, escolho, por exemplo, Virtual Machines, né? E aí escolho o servidor Windows. O servidor Windows, a mesma coisa, eu vou trocar aqui para 128, para ele mostrar uma imagem mais detalhada. Aí eu clico em aplicar e fechar. Pronto, eu tenho os dois servidores. Também vou adicionar o meu servidor Zabbix. E aí eu venho aqui, escolho a opção host. Vou botar aqui servidor Zabbix ou Zabbix 92.168.0.22. Tá? Lembrem-se, essa máquina que eu estou representando graficamente é esse servidor que vocês estão vendo, né? Servidor de gerenciamento, servidor web, tá? Zabbix. E aí eu vou escolher aqui uma imagem para ele, que no caso é o Zabbix Server, ele já está pré-configurado. E eu vou escolher uma imagem que é o Zabbix Server 3D. Vou aplicar. E aí você vai ver uma imagem lá do meu servidor Zabbix. Para finalizar, vou adicionar a representação da nossa rede. Então esse vai ser tipo imagem mesmo, não vou transformar em HUD, é apenas uma representação da rede. E aí eu vou procurar aqui o Network 128, que é a representação gráfica, vou aplicar, fechar, vocês vão ver esse elemento representando a nossa rede. Nesse elemento representando a nossa rede, eu vou botar assim, rede local e FPA. Pronto. Então eu tenho um mapa criado de todos os elementos, inclusive o elemento de gerência e os elementos gerenciáveis. E aí, por fim, vamos adicionar os links representando as conexões com a rede. Então, para criar um link entre as máquinas e a rede, basta você clicar, por exemplo, na minha rede, segurar o Ctrl e clicar na outra máquina que você quer estabelecer o link. As duas vão estar selecionadas e aí você clica em adicionar link. Então, você vem aqui em link e clica em adicionar link. Automaticamente ele vai criar um link da rede com o servidor Zabbix. Se você quiser editar, por exemplo, colocar uma linha mais grossa, uma cor diferenciada, por exemplo, um azul, você aplica, fecha, então automaticamente está criado o link representando o link entre a rede e o servidor. E aí a mesma coisa a gente vai fazer para os outros hosts, né? Vou clicar na rede, vou clicar no servidor segurando sempre o Ctrl, tá? E aí você vem na opção link, adicionar. Então você vai ver lá rede, servidor Linux, você edita. Se quiser trocar a linha aqui, por exemplo, a grossa. E a cor, se eu quiser botar um azul. Então você clica em aplicar. E aí fecha. E por fim, vamos fechar aqui o outro link, né? Da minha rede. Deixa eu fazer assim, clica aqui nos dois, segurando o Ctrl, adicionar, e aí vamos em editar, troco a linha para uma linha mais grossa, e a cor representativa aqui o azul.
Aplicar, fechar. Pronto, o meu mapa já está pronto. Tem uma representação gráfica do meu mapa lógico. E aí você atualiza, né? Vou dar um OK. E aí, se você quiser visualizar esse mapa, basta você clicar no mapa, ele vai te mostrar a tua rede funcionando. Percebam que o meu servidor aparece um OK, significa que ele está ativo, ele está em ativação e está funcionando no momento. A mesma coisa os meus dois hosts. Então isso serve para o administrador de rede visualizar se está tudo OK com aquele elemento monitorado, controlado no momento. Bem, uma outra coisa interessante que o sistema de gerência tem são as telas. As telas são importantes para você poder, através de uma visualização, monitorar os recursos. Então, eu vou mostrar um exemplo de tela. Então, eu cliquei em telas e eu vou criar uma nova tela. Eu vou criar uma tela monitoramento de recursos de rede. Vou botar assim, do IFPA. Essa minha tela ela vai ter 2 colunas e 2 linhas. Tá? E aí eu vou adicionar. Automaticamente você vai ver que a minha tela foi criada. Então eu vou clicar nela. E eu vou pedir para editar essa tela. E aí vocês vão ver 2 colunas e 2 linhas. Onde vocês encontrarem o botãozinho alterar, significa que naquele local você pode adicionar recursos de monitoramento. É isso que vamos fazer. Então eu vou clicar em alterar. E aí vocês vão ver que vários recursos vão aparecer. O primeiro recurso que eu vou mostrar para vocês, que eu quero monitorar na tela, é o meu mapa, que a gente acabou de criar. Então eu escolhi lá mapa, recurso mapa, e eu vou selecionar o meu mapa. Então vocês vão ver o mapa que a gente acabou de criar, mapa rede de monitoramento, rede IFPA. Então automaticamente aquele mapa vem para cá. Então você adiciona. E aí aquele nosso mapa vai aparecer aqui. Além do nosso mapa, podemos adicionar recursos de monitoramento, recursos como, por exemplo, gráficos, né? Que vão mostrar recursos que você deseja monitorar em determinadas máquinas. Então eu vou pedir aqui para, na próxima linha, alterar e adicionar agora um recurso gráfico. Tá? Então, não mais um mapa, agora eu quero um recurso gráfico. E aí eu vou selecionar esse gráfico. A primeira coisa que você tem como escolha é o grupo. Então, imagina que eu quero monitorar um servidor Linux, que é aquele meu servidor que eu adicionei agora há pouco, e eu quero monitorar o recurso de rede dele, o tráfego da rede, como vocês estão vendo aqui. Ó. Então, basta eu clicar, e aí ele vai mostrar o gráfico ilustrativo daquele recurso que é o tráfego da rede. Como é que está o tráfego de entrada e saída da minha rede? E aí você adiciona. Então, vocês vão ver o recurso aqui sendo visualizado, mostrado graficamente. Tá? Ok, digamos que eu quero adicionar mais outro recurso que eu quero visualizar, quero monitorar. Então você vem aqui na opção da minha segunda coluna, na minha segunda linha, eu vou pedir para alterar, e aí também vou adicionar um gráfico, vou selecionar esse gráfico, só que agora, gente, eu vou querer do meu Windows, tá? Então, eu vou procurar aqui Virtual Machines, servidor Windows, tá? Então, percebam que aqui você escolhe a máquina que você quer monitorar. Então, você escolhe o grupo. Então, veja a importância do grupo para você filtrar as suas máquinas, os teus hosts, os teus recursos que você deseja monitorar. E logo em seguida você escolhe o host, no caso o Windows. E aí, digamos que eu queira monitorar também a rede do Windows, né? Então, existe aqui o tráfego da rede. Então, eu vou marcar ele e vou adicionar. E aí vocês vão perceber que existem 3 recursos que foram adicionados. O mapa lógico da minha rede, que mostra os elementos ativos, e recursos de determinados elementos. Por exemplo, o servidor Linux, eu estou monitorando o recurso de rede dele. O meu servidor Windows, eu estou monitorando os recursos de rede dele.
Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente ver os três juntos, né? Então, você vai ter mais ou menos esse panorama mostrando a tela de monitoramento. E aí, se eu voltar em telas, né, mostrar todas as telas e clicar lá em monitoramento de recursos de rede, vocês vão ver o que a gente acabou de configurar, né? A minha tela mostrando o meu mapa de rede, os recursos ativos, né? E recursos relacionados a determinados servidores, como vocês estão vendo aqui no caso, a rede. Então percebam a importância de um sistema de gerenciamento. A gente permite monitorar através de um navegador, por exemplo, através de uma interface web, recursos remotos. Então você pode monitorar à distância, por exemplo. Então essa é a importância de um servidor de gerenciamento, né? Uma plataforma de gerenciamento. E no caso, a nossa, uma plataforma bem interessante, usada bastante no mercado, que é a Zabbix. Ok, gente, então essa foi a nossa aula de hoje, uma aula prática sobre o servidor Zabbix, que é uma plataforma de gerência em rede. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre rede sem fio, né? E devo passar também algumas atividades no simulador para vocês realizarem. Então agradeço mais uma vez e até a próxima aula.